Graça e paz, meus amigos. Eu estou aqui para a gente ter mais um momento junto, falando de realidades da nova criação. Nós já entendemos a redenção que Cristo fez na cruz, assumindo o nosso lugar, a identificação dele de ser chamado de Filho do Homem, a substituição que ele proporciona, nos fazendo ser chamados filhos de Deus. Mas nesse momento eu quero fazer com que a gente compreenda a redenção habitando em nós, qual é o efeito da redenção em nós, sabe? E para isso eu quero apresentar para vocês o nosso êxodo, sabe? A nossa libertação. E isso está em em Colossenses, capítulo 1, por isso que eu falei primeiro, nos versos 13 e 14, que vai dizer assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha só, vamos entender o que Paulo está ensinando aqui. A primeira coisa que acontece, o nosso êxodo nós somos tirados de um lugar de miséria, de opressão, de uma ditadura, debaixo do império das trevas. E o que esse império, essa potestade das trevas fazia? Ela nos escravizava por meio do pecado. Ela nos escravizava por meio das intenções pecaminosas da nossa carne. Vamos desabrochar isso para a gente entender bem. O que é isso? A nossa carne, ela tem, desde Adão, uma inclinação ao pecado, uma inclinação àquilo que não provém de Deus. A nossa carne, ela está sempre querendo flertar com o pecado. Mas em Cristo nós temos a remissão. E isso é poderoso se a gente entender o que é essa remissão. A remissão não é como no Antigo Testamento, que o pecado estava aqui, tá? Deixa eu achar alguma coisa para cobrir o pecado. Aqui. O pecado estava aqui, e aí, ano após ano, por causa do sacrifício lá da nossa ovelhinha, lembra? Por causa do sacrifício dela, o pecado, ele era escondido. Mas o tempo passava, e quando o tempo passa, o pecado reaparece. Então lá vem novamente a ovelhinha morrer por nós para esconder o pecado. Tá vendo o pecado? Não. Ah, por quê? O tempo passa e o pecado aparece. Mas o que Cristo fez foi diferente, porque ele, pelo seu sangue, ele nos deu redenção, sabe? A saber, a remissão ou a remoção do pecado. Aqui estamos nós. O pecado estava enraizado em nós, sabe? Em tudo aquilo que nós fôssemos fazer, o pecado estava em nós e não nos desgrudava. Mas vem Jesus como uma mão santa de Deus e arranca de nós o pecado, nos trazendo de volta. E isso eu quero que você entenda e deixe cair no seu espírito. Ele está nos trazendo de volta ao estado original. Jesus morreu na cruz para nos transportar novamente ao lugar de origem de todos nós. Jesus morreu na cruz para não apenas salvar a nossa vida da morte, mas para nos fazer semelhantes a Ele aqui nessa terra. Deixa eu pegar um texto, se não me engano está lá em 1 João, capítulo 4, verso 17. Deixa eu só ver se é esse mesmo. Isso. Olha só. Nisso nisso é aperfeiçoado o amor em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque, preste atenção nisso, tal qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Ou seja, tem muita gente que diz assim, quando nós chegarmos no céu, a redenção vai fazer sentido e então nós vamos poder ser como Ele é. Isso não é verdade. Você foi chamado para ser como Jesus aqui nessa terra, sabe? Você foi chamado para ser como Jesus nesse mundo. A redenção te pegou para que você possa ser feito como Jesus. A redenção te pegou para que você possa ser trabalhado em você mesmo e se tornar como Jesus. É por isso que ele apagou o escrito de dívida, para que a sua vida pudesse ser totalmente igual a dele.
E agora nos próximos vídeos a gente vai ver o poder que isso tem.